Torcedor tricolor. E um assunto que está dando o que falar agora no Brasil é a tal da máfia dos jogos esportivos, né? O que acontece? Esse assunto, na verdade, ele está se tendo aí uma grande repercussão agora, mas não é um assunto de hoje, né? A gente teve no passado aí uma coisa chamada máfia do apito, né? Isso aconteceu há 17 anos atrás. Inclusive tem uma matéria bem interessante lá foi feito pelo pessoal do GE, lá no site do Globo.com. Vocês vão ver uma matéria aí referente a esse escândalo. Ele ocorreu em 2005. Teve jogos bem importantes remarcados, como, por exemplo, Vasco e Botafogo, Ponte Preta e São Paulo, Paysandu e Cruzeiro e vários, Santos e Corinthians. Enfim, e esses jogos, inclusive, deram o que fala. Por exemplo, no jogo de São Paulo, tudo bem. São Paulo perdeu uma Ponte Preta de 1-0, remarcou, perdeu de 2-0. Só que, olha só, Vasco e Botafogo foi remarcado. Botafogo ganhou no primeiro por 1-0. No segundo jogo, quando foi remarcado, o Vasco ganhou. Então, de 1-0. Então, assim, inverteu o jogo. Agora, olha só, Santos 4, Corinthians 2. O jogo foi remarcado. Ficou Santos 2, Corinthians 3. Então, é complicado, cara. Tem vários jogos aqui, se for do Campeonato Brasileiro, ó. Olha só esse aqui. São Paulo 3, Corinthians 2. Remarcado. São Paulo 1, Corinthians 1. Então, isso foi o caso da máfia do apito, da época lá, também envolvendo apostas aí. Se vocês quiserem dar uma olhada, vai lá no site do ge.com, vocês vão ver aí essa matéria, né? Enfim, o que torna ainda mais complicado a questão da máfia das apostas aqui hoje no Brasil é a quantidade de aplicativos e plataformas esportivas que tem hoje aqui no Brasil, né? Naquela situação não havia, até existiam essas plataformas e tinha alguns que jogavam, mas não é como hoje, por exemplo. Hoje é completamente aberto, eles patrocinam clubes, é totalmente diferente. Naquela época não. Pouca gente tinha acesso ou interesse e também era feito, eu acredito que era feito por computador e tal, então não era como hoje, no celular você consegue entrar em qualquer plataforma de aposta e fazer uma aposta aí. É algo ilegal? Não, não é ilegal, é bacana mesmo, já fiz algumas apostas esportivas, é bem, bem interessante, claro, com consciência, você não pode pôr um dinheiro que você precisa, um dinheiro necessário aí para você, então sempre tem que fazer essa aposta aí né, de forma consciente aí. Mas o que acontece nos tempos de hoje, assim, para quem faz apostas sabe bem disso. Existem jogos na plataforma, por exemplo, que nem são grandes jogos. E aí a gente vai ao problema. Vamos analisar uma situação. Você pega esse tipo de situação que está ocorrendo, esse escândalo que está ocorrendo com clubes de Série A em campeonatos importantes, está acontecendo todo esse escândalo. Imagina aqueles jogos que estão lá para aposta que são do Sub-20, por exemplo, ou de qualquer outro torneio, né? Onde não existe tanto. E assim, é claro, uma coisa que eu tenho em mente, assim, ó, a banca nunca perde. Então, essas pessoas dão uma desperta, forjam uma aposta, um valor estratosférico, a banca suspeita, aciona o que tem que acionar, ou dá um jeito de acionar alguém aí. Enfim, esse é o que tá aí. Então, eu acho que também tem a questão aí da inocência dos jogadores, inocência de alguns, outros não, se envolvendo com isso daí, e que torna o futebol, que já é bem complicado, assim, em muitas questões, e existem muitas coisas que acontecem no futebol que já são questionáveis. Uma vez eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem de Florianópolis para São Paulo, e no meu banco ali, do meu lado ali no voo, estava o presidente na época, eu não vou mencionar em que época foi isso, mas estava o presidente na época do Figueirense. E eu, com a camisa de São Paulo, a gente começou a conversar ali, e ele, né, ele falou assim, pô, eu tô no futebol pelo dinheiro. Eu falei assim, como pelo dinheiro, né? E, cara, acontece coisas no futebol que você não... Se você soubesse, assim, você não se torna torcedor. O futebol se torna só um negócio, sabe? Então ele falava de situações, ele falando para mim, assim, de situações... e detalhe, né? Bom, enfim, não importa. O Figueirense não está nessa situação que está hoje, era uma outra situação do clube. Enfim,
ele me contando as situações, por exemplo, o jogador às vezes força uma falta próximo de uma placa, de um anúncio, para expor mais aquela placa, entendeu? O cara, a empresa paga, fala, ó, te dou 100 mil pra você cair ali perto, ficar ali, as câmeras vão filmar, ou uma chuteira parecida. Assim, ó, dentro do futebol não existe só a prática do esporte dentro das quatro linhas. Às vezes envolve um pouco mais, é isso que às vezes tira o brilho aí para nós torcedores, mas quem gosta de futebol sabe que mesmo com tudo isso a gente ainda continua gostando, a gente ainda continua acreditando e investindo e acreditando que uma hora isso aí vai... Como essa questão daí, das apostas aí, tá muito exposto. Hoje um jogador querer se envolver com uma coisa dessa é bem complicado e com certeza vai ter muita lenha para queimar aí. Com certeza o São Paulo, assim como todos os outros clubes, devem ter reuniões pesadas para tratar desse assunto, em off, claro, entre eles lá, porque a situação não é fácil e não é uma situação qualquer, tá? É um escândalo muito complicado, envolve muita coisa, inclusive o Dorival Júnior, na entrevista do São Paulo contra o Fortaleza, ele chegou a tocar no assunto, depois de uma pergunta lá, ele chegou a tocar no assunto, mas ele, né, deu ali uma saída ali, mas enfim, é um assunto que está dando o que falar, qualquer tipo de lance, qualquer tipo de situação estranha, as pessoas já estão jogando para esse lado aí, então é complicado. Bom, é isso aí, mas se vocês quiserem saber sobre essa matéria que eu falei para vocês, vocês vão lá, e sobre esse lance tá rolando atual desses jogadores aí, nós vamos esperar, né? Porque até então é especulação, a gente tem que evitar as especulações. Uma coisa é uma acusação, outra coisa é uma condenação. Eu posso acusar qualquer pessoa, mas condenação é feita com provas através de um determinado processo. Então, no momento que determinados jogadores, ou seja o que for, forem condenados por algo, a gente pode falar abertamente e expor tudo. Agora, por enquanto é acusações, é complicado porque são seres humanos e a gente não sabe, né, de fundo quem realmente está por trás ou o que está acontecendo ao redor disso daí. Beleza? Então é isso aí. Aquele abraço e até o próximo vídeo, hein?